sou o André Zampieri Alves. A Érica trouxe aqui uma recordação muito boa de quando a gente estudava para concurso. E coincidentemente, né, eu era servidor público em Santa Catarina e a gente estudava pelo Skype. Na época era o Skype. Nem sei se o pessoal ainda sabe o que é o Skype, né? E coincidentemente vim parar aqui do lado dela, vizinho de circunscrição. E é uma honra, né, poder estar aqui, falar com vocês. Eu agradeço imensamente o convite, a iniciativa da gente poder tratar desse tema. Falar de direito notarial e registral, na minha época, eu sou um pouquinho velho, meu segundo semestre, último semestre de faculdade foi em 2005, colegial em março de 2006. Nem sonhava em direito notarial e registral, nem sabia o que era isso. E quando eu saí da faculdade, eu gosto de confidenciar as coisas, tá? Eu vou falando com vocês assim. Eu odiava cartório. Tem uma coisa lá, eu odiava cartório. Saía assim, por que eu tenho que ir no tabelionato de notas, reconhecer firma para falar que eu sou eu? Eu sei que eu sou eu. Eu não estou mentindo. O documento está aqui. Por que eu tenho que ir lá? E, né, os anos foram passando, fui amadurecendo. Quando eu tinha que entrar, eu já entrava assim. O que eu estou fazendo aqui? Quero recibo, quero não sei o quê. E saía. Mas eu nem sabia o que era atividade. Eu não tinha noção do que era. Eu não tinha nem noção do que aquelas pessoas, toda aquela estrutura montada para nos atender, para atender todos os usuários, para que precisava daquilo? O que me faltava? Eu tinha recém saído da faculdade, me faltava vivência, experiência. Praticar os atos da vida civil. Quando a gente está no começo da faculdade, a gente começa a estudar a parte geral do Código Civil, tem lá, né, das pessoas, das coisas, e depois as pessoas se relacionando com as coisas, dos negócios jurídicos. E é muito abstrato aquilo. A gente não entende aquilo. A gente só começa a entender quando nós começamos a praticar. Quando nós começamos a praticar os atos da vida civil. Por exemplo, nós começamos a nos relacionar e começa a conversar sobre casamento. Aí você vai saber onde que eu vou casar, né? Eu preciso reconhecer a minha cidadania, vou dar um exemplo, italiana. Por onde que eu começo? Você vai lá para o registro civil e por aí vai. Aí nós começamos a perceber, eu comecei a perceber a importância da atividade notarial e registral. Uma atividade muito complexa. E cada vez mais se defende a autonomia do direito notarial e registral. Assim como nós temos o direito tributário, no direito civil temos o direito das sucessões, temos o direito das coisas, e nós temos também o direito notarial e registral. Por quê? Porque tem princípios e regras próprios, que individualiza, que o separa dos outros ramos do direito, né? E quando nós começamos a entender e a estudar o direito notarial e registral a partir de onde ele existe, dos seus princípios, da sua razão de existir, ele começa a fazer sentido, começa a ficar palatável, começa a ter uma função, como a Érica falou, né? Você consegue ver a função social em todas as suas ramificações e funções. Então, eu quero tratar com vocês, vou tratar com vocês da forma mais simplificada possível, tá? Porque o tema ele é amplo, ele é bom e ele é profundo. E eu vou tentar aqui passar pelos principais princípios que a gente tem no direito registral e notarial. Coisas que eu ensino para a minha equipe, para todos os colaboradores. Às vezes nós estamos analisando um documento, um título, como a Érica falou, e a gente está lá, naquela profundidade do direito e tal, e aí a gente esquece do básico, do princípio. Vocês olharam o princípio da disponibilidade? Vocês viram quem que é o dono do imóvel? Quem que está na matrícula? Qual é a matrícula? Tem uma indisponibilidade? Quem está transmitindo pode transmitir? E o que está transmitindo? Ela pode transmitir tudo o que ela está transmitindo? Ela tem tudo aquilo de direito? Ela pode praticar aqueles atos? E aí entra na qualificação registral que a Érica falou, entra nas diligências, né, nas notas devolutivas, e é o direito registral e notarial acontecendo. Eu vou trazer alguns números para vocês dessa semana. Deixa eu passar aqui. Eu não sei se todos conseguem ler,
Mas aqui nós temos números expressivos da atuação da atividade notarial e registral. Aqui, do lado direito, tem uma... esses são dados do próprio CNJ, tá? Desde 2007, quando os inventários e os divórcios consensuais passaram a ser feitos em tabelionato de notas, de forma extrajudicial, o Estado economizou 9 bilhões de reais. Foram feitos mais de 2,6 milhões de inventários e 1,1 milhão de divórcios consensuais. Por que eu trouxe esses números? Para dizer que a gente ganha dinheiro? Não. Para mostrar para vocês o tamanho do campo de atuação que o operador do direito, seja em qual área ele esteja exercendo, trabalhando, tem. Para todos vocês que estão começando agora, que estão estudando, olha o campo de atuação que tem na área jurídica. O doutor Germano vai trazer mais procedimentos que estão sendo incorporados, que a gente chama de processo de extrajudicialização, que estão sendo cada vez incorporados. O judiciário está delegando, atribuindo as atividades. Por quê? Porque é eficiente, porque funciona, porque é rápido. E aí entra a importância do advogado. Todos esses atos, esses 2 atos que eu falei aqui, tanto os divórcios quanto os inventários, é obrigatória a participação do advogado. A importância do advogado. O advogado, ele é um parceiro do extrajudicial. Ele é necessário para o extrajudicial. Nesses procedimentos aqui, em regra, a primeira pessoa que o cidadão vai procurar é quem? É o advogado. Então, o advogado que está preparado e tem conhecimento do direito notarial e registral está nadando de braçada. De braçada. Primeiro por quê? Ele vai saber orientar o cliente dele, o que o cliente dele tem que fazer, qual documento o cliente dele tem que trazer, e quando ele chegar no registro de imóveis, o documento dele vai estar redondo. Não vai ter, se tiver nota devolutiva, né, a temida nota devolutiva, que eu até brinco que a nota devolutiva nada mais é que é uma forma do registrador dialogar com o usuário. Não é um obstáculo. É como a lei prevê a comunicação com o usuário. Então, o título que vem, o documento que vem instruído, bem feito, não tem nota devolutiva. E se tiver, é coisa mínima, questão de se resolver em um dia. Então, a importância que a gente tem do direito notarial e registral, que cada vez mais cresce. Tá? O doutor Germano, repetindo, vai trazer mais procedimentos aqui para vocês, que o advogado é obrigatória a participação do advogado. E é devida mesmo a participação do advogado. Como a própria Érica falou, o agente delegado, a previsão no artigo 236 da Constituição da República. É uma profissão constitucional. Assim como o advogado, a advocacia, também é uma profissão constitucional, no artigo 133, indispensável. Então, são profissões que no dia a dia se complementam. Tá? São fundamentais. E o diálogo entre esses 2 operadores do direito é o que traz efetividade dos documentos e o exercício dos direitos dos usuários. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Eu vou eleger aqui, deixa eu ver quem. Porque eu vou fazer uma simulação de um negócio jurídico e como que ele vai tramitar dentro do registro de imóveis. Só pedir licença, vou pegar aqui 2 escrituras. Nessas 2 escrituras que tem aqui, quem fez foi o Marcos, tabelião lá de Mandaguaçu. Então, assim, são 2 escrituras que tem aqui. Nas 2, tá, que tem aqui dentro, o adquirente comprou a cobertura daquele prédio, daquela construtora famosa ali de Santa Catarina, na frente do Parque Engá, aquela grandona ali, bonita. A cobertura está aqui. Tá aqui dentro. Tem 2. Tá? Eu vou dar uma... O presidente ganhou uma cobertura. E já que você vai ser a nossa cobaia da noite... Elton, né? Enzo, desculpa. Enzo. Então tá. Vocês 2 têm nas mãos uma escritura e vocês são os adquirentes da cobertura
daquele prédio bonito que tem lá, que está quase pronto. Tá? Coisa pequena, vale nada, né? Então tá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Com a escritura na mão, o que vocês têm que fazer agora para passar para o nome de vocês? A Érica já deu a letra quando ela começou. Vocês podem até olhar lá. Item número 1. Vocês têm que levar registro. Tem aquela frase que é chata de ouvir, mas que é verdade. Quem não registra não é dono. Tem que levar para registrar. Onde você vai levar para registrar? Vai falar, no registro de imóveis. Tá bom, eu sei. Né? Não, vai ser aonde, né? Qual registro de imóveis? Princípio da territorialidade. Aqui em Maringá, já que nós estamos falando de Maringá, tem quatro registros de imóveis. Então a cidade possui 4 circunscrições. Cada parte da cidade, um registro de imóveis é competente. Isso é definido em lei. Tá? Vamos supor, tá, hipoteticamente, no nosso caso, que é no primeiro registro de imóveis. Vai lá para o Fernando. Tá? Vai registrar lá no Fernando. Beleza. Princípio da territorialidade. Vencemos o princípio da territorialidade. Pô, eu sei, agora eu tenho que levar para registrar. Já descobri qual é o cartório. Peguei a certidão atualizada da minha cobertura. Primeiro registro de imóveis de Maringá. Vou levar para registrar. Cheguei lá. Beleza. Entrei no cartório, na serventia. Princípio da rogação à instância. O que você vai fazer no cartório, lá no registro de imóveis do Fernando? Você vai entregar a escritura para ele, para o colaborador dele, para o atendente dele, na recepção. Você vai falar o que para ele? Ó, eu trouxe aqui, eu quero prenotar. Eu quero prenotar, protocolar esse documento. O que você está fazendo nesse ato? Princípio da rogação ou instância. Você está provocando o registrador, pedindo para ele receber aquele documento. O registrador, via de regra, ele não faz nada de ofício. Então tem muita gente que chega no cartório, pô, você não viu que mudou a área do meu terreno? Eu falei, não, o terreno é teu, você que tem que trazer aqui. Né? A gente não tem um dronezinho que fica ali passando, mudou o terreno ali do fulano, vamos arrumar a matrícula, vamos fazer, vamos ganhar dinheiro, vamos lá, vamos arrumar tudo aqui, depois mandamos a conta. Não, não é assim, né? Precisa provocar. Princípio da rogação da instância. Eu coloquei, gente, só explicando aqui para vocês, entre parênteses, o fundamento legal. Eu não vou ficar lendo aqui a lei para vocês. Então, hoje com inteligência artificial, depois todo mundo joga lá nas bonitonas lá que pensa para a gente, e vai aparecer lá os artigos, o texto para vocês, tá? Então tá. Então, na territorialidade, voltando ali, só para fazer um parênteses, no site, tanto do Registro de Imóveis do Brasil, quanto nesse site que eu indiquei aqui do NR, tem um mapa lá. Você pode abrir o mapa para achar a circunscrição do imóvel. Tá? Beleza. Foi feita o protocolo, você ganhou lá o canhotinho, te entregaram. Agora, né, recentemente, há poucos anos, mudou, você não precisa fazer aquele depósito prévio maior, você vai fazer o valor, depositar só o valor da prenotação. Beleza. O que você tem agora? Quem chegou primeiro no cartório? O presidente ou o Enzo? Quem foi primeiro? Quem pagou o ITBI primeiro e correu para o cartório? O Enzo? O Enzo está podendo, né, Enzo? O Enzo chegou primeiro. Ele chegou primeiro lá no vídeo de mostra. Não, é meu, vou entrar de bico naquela cobertura lá, pular na piscina, festa, né? E protocolou primeiro. Quando ele protocola o título, o que ele tem? Prioridade do protocolo da prenotação. Vamos supor que essa construtora estava precisando de dinheiro. Por isso que ela fez 2 escrituras. Ela fez, primeiro, ela vendeu o presidente. Depois, estou precisando de dinheiro. Vou vender para o Enzo. 50% mais barato. Tá, o Enzo. Pô, chance da minha vida, vou comprar. Beleza. E o Enzo comprou depois e levou primeiro no registro de imóveis. O que vale? Quem protocola primeiro ou quem comprou primeiro, assinou a escritura primeiro? Princípio da prioridade. É autoexplicativo.
Tá? Beleza, chegou, achou o cartório, provocou a qualificação, ganhou a prioridade do título. Qualificação registral. A Érica já adiantou um pouquinho aqui, né? Já coloquei ali carimbar. Não, a gente vai carimbar, agora a gente digitaliza, joga ali numa pasta no servidor e está feito. Paga aqui, é teu. É assim? Não é. Né? A Érica já deu uma adiantada. Não existe mais isso de carimbador. Nunca existiu, na verdade. Né? O que tem que ser feito? A qualificação registral. Aí que entra tudo aquilo que a Érica falou. Aí que entra 10 anos de estudo, 14 anos de estudo, equipe formada, treinamento de equipe. Aqui que entra, na qualificação registral. Tá? O que é a qualificação registral, André? Não é o carimbar? Não. Não é o carimbar. É feito o filtro jurídico. Tá? Se analisará todos os elementos necessários para se ingressar, no nosso caso aqui, a compra e venda, para se fazer a transmissão da propriedade. É feita a qualificação registral. Como que é feita? O registrador, ele vai lá... Não, que nem a Érica falou. Ah, não estou afim, não vou. Volta daqui um ano, que depois eu dou uma olhada. Não. A lei. O filtro é a lei. Com base na lei. Estamos falando do quê? Da Lei 6.015. Se a gente for pensar o direito notarial e registral, fazendo parênteses, ele é interdisciplinar. A gente fala muito diálogo das fontes. Então, quando a gente está analisando, parece uma simples escritura de compra e venda. Apareceu uma pessoa, proprietário, quero vender, paga o preço e é teu. Só que não é tão simples assim. Além de se analisar a manifestação de vontade, a capacidade, a identidade, tem também o ITBI, vai ter direito tributário, vai ter direito civil, vai ter a parte geral do direito civil. Então, tudo isso faz parte da qualificação registral. O que mais faz parte da qualificação registral? A qualificação registral é tão complexo que tudo vai depender da natureza jurídica do título. O que mais que a gente olha na qualificação registral? Continuidade. Agora a gente vai, já que está quase sextando, eu já vou cortar para vocês a picanha. Não vou servir linguicinha, aquela linguicinha de frango cheia de porco cheia de gordura. Vamos direto na picanha. Continuidade registral. É aqui que o bicho pega. A continuidade registral é o encadeamento de atos. Quem daqui já viu uma matrícula? Na verdade, a certidão da matrícula. Alguém já viu? Poucas pessoas. Eu vou passar um pouquinho aqui o slide. Vamos ver se ficou bom aqui, se vai dar para ver. No final, não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui é uma matrícula, tem a descrição, a abertura da matrícula tem a descrição do imóvel, tá? E aqui é onde eu quero chegar. Vocês podem ver que tem ali, AV8, AV9, AV10, R11. Uma sequência de atos. O princípio da continuidade é o encadeamento desses atos. E como que é feito isso? São feitas várias análises. Primeiro, quem está na matrícula e está na escritura transmitindo é o proprietário? É quem está lá? Quem pode vender é o proprietário? É a construtora de Santa Catarina que assinou o documento e que está na matrícula como proprietária? É ela. Está ali na escritura, é ela. E olhei a matrícula, sim, ela está disponível. Deixa eu voltar para os princípios. Tem disponibilidade? Tem alguma ação? Tem algum fator que impede ela de transferir? Não, não tem. Tá? Então, estamos passando pela disponibilidade. Beleza. E o imóvel que está descrito na escritura que o Marcos fez, é a cobertura? Ou é um apartamento? Bate com os dados da matrícula? Já estamos falando de especialidade objetiva. Daqui a pouco eu volto o slide ali, para a gente voltar para os princípios.
Ó, estamos falando da disponibilidade. Ele está vendendo o imóvel inteiro ou ele está vendendo uma fração ideal de 50%? Ah, a escritura foi metade para o presidente, metade para o Enzo, ou ele vendeu inteiro? Tudo isso faz parte da qualificação registral e é um princípio da disponibilidade. Especialidade subjetiva e objetiva. Então, como eu estava falando, é a consultora, ela está devidamente qualificada? Eu sei que é ela que está na matrícula, que é a mesma pessoa que está descrita na escritura, é o mesmo CNPJ, é o mesmo endereço? Quem representou a empresa foi devidamente qualificada? Especialidade subjetiva e objetiva. Unicidade ou unitariedade matricial. Esse é um outro princípio muito importante, que é cada matrícula descreve um imóvel e esse único imóvel pode ter uma única matrícula. Ou seja, a matrícula descreveu um imóvel e esse imóvel só pode ser objeto de uma única matrícula. Imaginem só, se a gente tivesse duas matrículas com o mesmo imóvel descrito. Aí o proprietário vende aqui, registra nessa daqui, daqui a pouco ele vende para outro, registra na outra, duas matrículas do mesmo imóvel andando paralelamente. Isso pode acontecer? Não. Isso acontecia? Acontecia. E não é raro, tá, gente? Isso aconteceu de arrodo e dá muito problema. Matrículas em duplicidade. Tá? Vamos lá. Princípio da concentração dos atos na matrícula. Já que a gente tem uma matrícula, tem um imóvel descrito na matrícula, todos esses atos têm que estar na matrícula. Parece óbvio, mas nem sempre foi assim. A gente tinha um sistema anterior, à década de 70, que era um sistema de transcrição. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto do livro que eu tirei lá de um livrão lá do cartório hoje. É um livrão grandão, você quase morre para levantar, para abrir. Aí tem as colunas. E lá, por exemplo, tem o livro das transmissões. Se você vender o imóvel, vai aparecer fulano, vendeu o imóvel X para ciclano, próximo ato, outro imóvel, e vai seguindo em sequência. Como é que eu sei daí? Como é que você localiza quando não é o sistema de matrícula, com a concentração dos atos no mesmo documento? Como é que você fazia antes? Era difícil, dava muito problema. Tá? Por isso que é uma das maiores evoluções que a gente teve no direito notarial e registral foi o princípio da concentração. E o que mais que traz aqui? Ali tem a Lei 13.097, artigo 54 seguintes. Os advogados sabem muito bem que é o seguinte. Então, tudo aquilo que não está na matrícula, em regra, não pode ser oponível contra terceiros. O que eu estou querendo dizer? Se temos um devedor, ele está sendo executado, ele tem um imóvel, o credor não tomou a devida cautela de fazer uma averbação, que a gente chama premonitória, na matrícula. Não fez. E o proprietário, muito inteligente, vou aproveitar, já vou vender isso aqui, senão eu vou perder. E vende. Aí daqui a pouco vem o credor. Aí o credor fala, não, mas eu quero executar esse imóvel. Não, você não tomou as devidas cautelas, você não veio fazer uma averbação aqui na matrícula da existência de ação, da averbação premonitória, para dar ciência para terceiros. Se não for desse jeito, imagina só, qual era a segurança jurídica que a gente vai ter, que a gente tem, quando a gente vai adquirir um imóvel? Nós vamos ter que tirar a certidão no nome do proprietário no Brasil inteiro, para saber se tem algum processo contra ele, se tem alguma execução, se ele é devedor em algum lugar, se ele é devedor no Pará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, enfim, em qualquer lugar. Qual é a segurança que a gente vai ter para comprar um imóvel? Então, a importância desse princípio da concentração. O provimento 88, ele sofreu diversas críticas. Eu vou passar essa bola para o Germano. O Germano, ele estudou bem isso daí, o provimento foi alterado. Houve uma alteração. Numa absurda mudança, esse provimento criou um fura-fila. Ou seja, você estava Furava lá com prioridade. o título registrado, se apresentou uma escritura na segunda-feira.
E aí, sei lá, na segunda-feira seguinte, chegava uma ordem de disponibilidade. Obviamente, quando aquela escritura foi feita... E só faltava o pagamento. E foi protocolada, não tinha nenhum... Estava tudo limpo, tudo certinho. Tinha um poder mágico, né, de furar a blindagem dessa prioridade e o imóvel ficava subitamente indisponível. Essa mudança durou pouco tempo, felizmente, e essa aberração foi alterada, mudou o texto legal. Hoje não. Se você voltou a ser como era, foi por pouco tempo esse absurdo. Então você comprou um imóvel, está limpo, entrou com a sua escritura direitinho, não tinha nenhum problema. Enquanto está tramitando aquele título dentro do cartório, você está blindado. Mesmo que chegue uma ordem de indisponibilidade, como ela não existia antes, não vai produzir efeitos. Vai o imóvel passar para o novo proprietário e eu não vou poder, nem depois de feito o registro, colocar qualquer indisponibilidade, porque simplesmente aquela ordem era contra uma pessoa, não contra o imóvel. O imóvel era o objeto. O imóvel contra Pedro. Pedro vendeu para Paulo, agora é de Paulo, então não se averba mais. Então isso daí é respeitado. Daí a importância de entendermos esses princípios. Concentração dos atos na matrícula, disponibilidade, anterioridade, que é um dos mais importantes. Alguém pode falar assim, invadindo na aula dele, qual é o princípio mais importante? Eu custei aprender isso. São todos, porque eles, conjugados tal qual uma engrenagem ou entrelaçamento das mãos assim, eles é que vão dar a força da eficácia que gera a tão famosa segurança jurídica. Eles se sustentam, se reforçam mutuamente uns aos outros. É isso. Valeu, Germano. Obrigado. Eu vou pegar o gancho aqui do Germano, não vou fazer mágica, tá, gente? O que o cadeado representa? Segurança. O que o Germano acabou de falar? Segurança. Que segurança é essa? Segurança jurídica. Então aqui nós temos uma corrente e nós temos aqui um cadeado que representa a segurança. Vamos supor, eu estava falando do princípio da continuidade. Eu deixei esse slide aqui, foi o único artigo, tá? Eu peço licença para vocês, foi o único artigo que eu fiz questão, até desculpa que eu repeti ali a palavra artigo, mas que eu fiz questão de colocar para vocês, porque é onde mais, como nós estamos falando de aspectos práticos, isso aqui é o que mais pega na prática, tá? Principalmente quando conversando com advogado. O oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza. A lei diz qualquer que seja a sua natureza. E às vezes vem um título judicial que às vezes manda registrar, pulando essa cadeia de continuidade. Às vezes precisa registrar um inventário anterior, uma partilha anterior de pessoa que morreu antes. E vem a ordem judicial para registrar. Não, tem que registrar direto para o último que faleceu. Não interessa quem morreu no meio. Não é isso que a lei diz. Uma lei federal. Está aqui. Aí o oficial, o registrador, faz a diligência. E aí começa aquela conversa, né? Tem que cumprir porque é ordem. É ordem ou é título? Já começa uma discussão. Isso é assunto para a gente aprofundar depois. E aí começa toda essa discussão. Bom, eu vou deixar a discussão no ar, tá? Vou voltar aqui. O que é a continuidade? Vamos supor assim, ó, cada ato que entra na matrícula, como eu mostrei ali, vamos supor que é um gominho desse aqui. Então, o princípio da continuidade é o encadeamento dos atos. Vamos supor que cada gominho desse aqui é um ato. Para cada gominho desse entrar, vamos supor que todos esses já entraram na matrícula. Tem mais aqui na fila. Vamos supor que a escritura está aqui para entrar. Como que ele vai entrar? Fazendo a qualificação registral. Quem que faz a qualificação registral? O registrador. Quem que é responsável para garantir a segurança jurídica, a eficácia desse ato jurídico? O registrador. Quem que vai abrir o cadeado
após a qualificação registral, para entrar o próximo gominho? O registrador. Então, quem tem a chave para garantir a segurança jurídica dos atos que são praticados na matrícula do imóvel é o registrador. É ele que vai garantir isso. Se não houver ninguém fazendo esse filtro aqui, como será que ia ser? O que ia entrar? Nós sabemos que tem aquela frase que o papel aceita tudo, né? Imagina se a gente fosse só carimbar. Carimba entre o gominho, carimba entre o gominho, carimba. Imagina a bagunça que não ia ser. Como é que a gente ia resolver? O extrajudicial é para desafogar o Poder Judiciário. Não é para gerar mais demanda artificial. Não é para entupir o Poder Judiciário. Essa é a função do registrador. Fazer esse filtro jurídico. Prevenção de litígio. Essa é uma função. Alguém tem alguma pergunta sobre a continuidade? Que é a razão de existir do registro de imóveis. Eu sempre estava até conversando com um colega meu essa semana. A gente estava discutindo um assunto, falando sobre assunto. E a gente chegou no princípio da continuidade. Se não tiver o princípio da continuidade, o princípio da concentração dos atos da matrícula, não tem razão do sistema registral existir. Não tem segurança jurídica. A evolução do direito registral e notarial chegou nesse patamar, que é um dos patamares mais seguros do mundo. Tá? Elogiado e copiado por diversos outros países. Então a gente tem mania no Brasil, às vezes, de não valorizar aquilo que funciona. Aquilo que dá certo. Aí eu volto para o começo da minha frase. Eu odiava cartório. Quando que eu passei a gostar? Quando eu passei a entender a necessidade. Para que ele serve? Aí que eu passei a entender, respeitar e virei a casaca, podemos dizer assim, passei a estudar. Eu estudava para a magistratura do trabalho. Fiz muito concurso. Depois que eu comecei a entender como funcionava o extrajudicial, eu me apaixonei, né? Comecei a estudar, virei completamente a chave e entrei naquela jornada maluca que a Érica falou, de estudar, anos, dedicação, concurso que não acaba nunca, briga judicial, cada concurso dura no mínimo 5 anos, que a gente fala, cartório não é para os fracos, tem que ter estômago para conseguir entrar. Aí quando entra, aí você já procura um terapeuta. Que a Érica falou assim que ela acorda pensando nisso. Eu falei assim, eu durmo, sonho, e às vezes acordo no madrugada pensando, meu Deus, o que eu vou fazer naquele caso? Então, assim, não é só quando a gente acorda já pensando nisso, a gente é dormindo também, a gente acorda com aquilo na cabeça, qual é a solução que vai ter? Né? E então, eu vou já me encaminhar aqui para finalizar a fala, né, que tem muita coisa legal para falar, que aí, como diz a Érica, a gente se empolga. Mas eu quero finalizar com esses 2 artigos. Esse daqui é o primeiro artigo da Lei 6.015, que é o nosso pilar. É a nossa principal ferramenta do dia a dia, a nossa alicate, é o nosso canivete suíço. Oi, desculpa, não te vi. Ainda dentro do princípio da continuidade, como a colega trouxe ali o provimento 188, né? Como ficaria a situação na visão do registrador se o credor, né, ele entra na justiça, ele consegue então uma liminar só para averbar essa indisponibilidade, mas já houve então a prenotação, né? E essa liminar chega durante esse trâmite. Nesse caso, na prática, veja bem, vou reformular, tá difícil. O caso o credor e o devedor. Então tem o imóvel, aí o credor consegue a decisão de indisponibilidade e, ao averbar, aquele devedor integralizou esse patrimônio numa holding. Caso prático, né? Só que a decisão ela chegou já após a prenotação para a constituição da holding. Na visão do registrador, essa indisponibilidade ela poderá ser aceita, ela não vai ser aceita, mesmo que se enxergue ali uma possível fraude à execução. Se aprofunda essa visão do registrador ou não? Ele vai cumprir mesmo ali o princípio da continuidade, prenotação, e a discussão fica a cargo da justiça. Obrigado. André,
André, talvez aí você caiba dizer a indisponibilidade específica e a genérica. É que, o Davi, a gente recebe diversos tipos de ordens judiciais, tá? Então tem a averbação premonitória, tem a existência de ação, tem as indisponibilidades que chegam pelo sistema. O que é? O Poder Judiciário, ele opera diretamente a CENIB e emite uma ordem que pode ser tanto genérica quanto específica. Então, assim, são diversas possibilidades. Então, assim, a pergunta parece simples, mas a resposta é muito complicada. Por quê? Primeiro, que o registrador ele não acha. Ele, obrigatoriamente, ele tem que receber e protocolar. E a gente volta aqui, tem que qualificar. E o que nós estudamos aqui nos princípios? Princípio da anterioridade. Tá? Bateu primeiro aqui, ó. Quem ganhou a cobertura? O Enzo. Tá? O Enzo. Claro que a gente tem exceções? Tem ordens que o juiz pode colocar. Que se houver algum protocolo em tramitação, ele pode dar uma ordem expressa para trancar aquele protocolo anterior, se tiver um protocolo anterior. Então, tudo, não sei se o Germano quer fazer alguma complementação. A gente falou aqui que normalmente não fura a fila. E até, digamos assim, fui ofensivo, fui ríspido com aquela situação em que isso se inverteu. Mas como exceção, e bota exceção nisso, pode sim uma ordem de indisponibilidade furar a fila. Como exceção. Como exceção não tem problema. O duro foi o que o provimento fez inicialmente, né? Colocando que era a regra. Então, se vem uma ordem de disponibilidade determinando que um certo imóvel fique indisponível, mesmo tendo a tramitação, pode essa ordem prevalecer e não ser o imóvel transferido. Claro que aí esse prejudicado poderá, por exemplo, embargar de terceiro nesse processo, etc. e tal. Mas isso é muito, muito, muito excepcional. A segurança não é absoluta, como a gente não tem segurança absoluta que vai almoçar amanhã. Poderemos morrer antes disso, mas é uma segurança extremamente grande que gera na gente, assim como estamos planejando a nossa vida para amanhã, para depois de amanhã, para daqui um ano, para ser 2, sem a garantia da eternidade, o direito, através do extrajudicial, confere uma segurança suficiente para você, às vezes, assinar um cheque com o valor da economia da sua vida inteira e comprar um imóvel, porque aquela certidão diz, o proprietário é esse, você vai e pode pagar. Então tá, continuando, para finalizar, para arrematar, todos esses princípios, como o próprio Germano falou, eles se entrelaçam. Se entrelaçam para combinar o quê? Na segurança e na eficácia dos atos jurídicos. Esse aqui são os princípios maiores da razão de existir da atividade notarial e registral. E está expresso no artigo 1º da Lei 6.015, está ali, ó, segurança. E também está expresso, eu esqueci de colocar aqui, é a lei, ficou para baixo, é a lei 8935, que a Érica mencionou também, que são os requisitos para você ingressar na atividade. Está lá, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E aqui tem eu grifei, organização técnica. Por quê? Frisando de novo, o registrador não é carimbador. Ele faz a organização técnica, ele tem um conhecimento técnico, ele é um profissional do direito. Tá? Alguém aqui pensa já em fazer concurso para atividade notarial e registral? Algum estudante? Nem depois da fala da Érica, vocês não vão rever? Você falou que tem que estudar 10 anos, Érica. Não pode falar assim de cara, não pode. Não pode. Eu estudei 14. É verdade, tá? Então tá aqui. É expresso da Lei Federal 8935 de 94, organização técnica, tá? Porque são os profissionais técnicos, tecnicidade jurídica. Agora só ilustração, aqui ficou um pouco pequeno, mas isso aqui é um livro de transcrição, isso aqui é a capa dele, tá? Tirei foto hoje.
e ele é aquele aberto. Aí tem as colunas. Antes se anotava em colunas o que acontecia. Então a data que entrou, o protocolo, o imóvel, quem compareceu, quem está transmitindo, quem está adquirindo, a que título, compra e venda, doação, inventário, e ia se preenchendo essas colunas. Se vocês forem lerem a Lei 6.015, vocês vão ver que a lei fala em livro e coluna. Tá? Claro que a gente evoluiu agora, fica tudo na matrícula, na concentração dos atos, tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Foi o que eu estava falando aqui, agora é a matrícula. Tá? A matrícula vem descrito o imóvel, especialidade objetiva, tem que estar devidamente qualificado o imóvel. O que é descrito o imóvel? Ele tem que estar individualizado, ele não pode se confundir com outro imóvel. A gente não pode ter dois imóveis com a mesma descrição, com uma descrição parecida. Não pode gerar dúvida. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite de poder falar sobre esse tema, que é um tema, eu vou falar bem coloquial mesmo, é um tema muito legal, é muito agradável e é um tema do nosso dia a dia. Eu não tive isso na faculdade, não tive uma iniciativa dessa que o professor Alaécio teve aqui de trazer esse conhecimento para vocês. Isso aqui é na prática. Eu lembro que o meu falecido pai, ele se formou em Direito com 60 e poucos anos. Aí ele fez a prova da ordem, ele passou na primeira. E aí teve uma vez eu estava conversando com ele, e ele chegou e falou assim para mim: "Ah, André, estou meio desanimado." "É por quê, pai?" "Cara, a faculdade é um jeito, mas na prática é outro, né?" A prática é outra mesmo. Agora você começa a fazer outra faculdade, a faculdade da prática. Que é o que a gente está falando aqui para vocês. Nós já estamos trazendo para vocês, para grande parte, sei que temos advogados aqui, mas principalmente o pessoal que está na universidade, nós já estamos trazendo a prática para vocês já pensarem direito, porque há não muito tempo atrás a gente ficava só estudando, ficava naquela masturbação jurídica e mental, e livros, e filosofia do direito, e a gente não entendia nada. Quando que eu vou aplicar isso? Para que serve isso? E aqui a gente está trazendo para vocês já o direito na prática. Claro, tem muito mais coisa, tá? Para a gente trazer para vocês essa interdisciplinariedade do direito, todas as ramificações do direito que a atividade notarial e registral aplica no dia a dia. A gente navega por todos os ramos do direito, sem exceção. Tá? E é isso que faz essa profissão ser maravilhosa, né? E além de ser um desafio. Por ser um desafio, que é o legal, né? Que nos faz acordar de manhã para poder pensar sobre todas essas situações que a gente passou. Gente, muito obrigado. Uma boa noite.